Joaquim Manuel. Joaquim Manuel. Vamos embora. Siga, Manuel. Outra vez. Dormindo, Bananas. bananas de pijama. No Brasil, um Fiat, um simples Fiat Mobi custava 40 mil reais antes da pandemia. Né? Hoje, o mesmo Mobi custa 80 mil ou mais. Né? O mesmo carro, a mesma tecnologia, o mesmo motor, ou seja, a mesma lata. Né? E quando você compra o carro, o governo ele solta fogo de artifício, porque metade do carro que você pagou foi imposto. Depois você coloca gasolina, mais imposto. Depois você paga IPVA durante 500 milhões de anos, mais um carro inteiro para o governo. Eles ficam tão contentinhos, não é? E se você financiou, tem IOF escondidinho na dívida, ou seja, você não comprou um carro, não é? Você financiou um político. Ah, Enquanto isso, a Voz do Brasil diz que a inflação está 4% é o tal do IBGE, não é? nos últimos 12 meses. Aham. 4%. Eu nunca vi um único item com 4%. Escola subiu 20%. Tudo que você olha, 10, 15, 20, 30. Onde é que está esses 4%? E ainda dizem para você que o PIB está crescendo, que o emprego está crescendo, que tudo está maravilhoso, né? E quando você olha para o seu bolso, a conta não bate, né? Porquê? Porque o Brasil não foi desenhado para você prosperar. Foi desenhado para você sustentar quem prospera nas suas costas. Foi sempre assim. Brasília só se alimenta de quem paga as contas. Vamos lá, antes de entrar nos números, vamos a uma história que resume tudo. Anderson Silva, uma lenda da UFC, campeão durante anos, já vivia nos Estados Unidos. Desde 2019. Antes da pandemia, né? Sim. Sabe o que ele fez recentemente? Ele tornou-se membro da força da polícia pública, né? Fez uma formação de alguns meses para se tornar um policial nos Estados Unidos. O maior lutador da história do MMA virou um agente também da lei, não é? E sabem o que é que ele disse quando lhe perguntaram porquê? Disse que é gratidão, que os Estados Unidos incentivaram a prosperidade dele, que ele se sente em dívida com o país e quer devolver à nação aquilo que recebeu em apoio. E se a gente parar um pouco, pensar um pouco, refletir, não é? Nos Estados Unidos você prospera com o incentivo do país. O sistema trabalha para o empurrar para cima, não é? Para catapultar. No Brasil, se você prosperar, vai prosperar por si mesmo, apesar do país não querer. Nem de querer puxar você para baixo aqui ainda, né? não tens incentivo a prosperar, tens impostos para te afogar, não é? E mesmo assim, se conseguires enriquecer, tens uma cultura inteira a dizer que você é explorador, que você é do mal, que está contra os pobres, sempre assim. E se você for pobre, né, aí sem conhecimento, dependente de quem vai continuar no poder, com o teu voto. É o ciclo perfeito. É uma fábrica, não é? E hoje nós vamos desmontar essa fábrica peça por peça, não é? Porque a gente não gosta de deixar as peças todas de pé, não é? Vamos aos números. Número porque os números não mentem. Um carro que custa 50 mil para fabricar é vendido por 100 mil. Por quê? Porque tem 50 mil de imposto embutido. São 100% de carga tributária. Isso é Brasil. Não é Europa, é África. Não é África. E não é África dentro do Brasil. É Brasil, não, né? É Brasil. E quando você vai aos Estados Unidos e olha para os preços dos veículos, dos carros, não é? Para o tipo de carro que pode comprar e para o que poderia pagar em relação à parcela do salário,
nós começamos a pensar a dimensão do atraso. Não é? Dá vontade de trazer o carro dentro do contentor, não é? Mas também não podemos, porque pagamos muitos impostos, não é? Porque o sistema não deixa, porque senão o carro fica 3 vezes mais caro. Depois você compra o carro com 100% de imposto, você mete gasolina, você mete ainda tem ICMS, você tem PIS, você tem CONFINS, você tem CID. Isso tudo está só embutido. Aí o governo já ganhou outra vez. E depois vem o tal do IPVA, que é um absurdo, não é? Em São Paulo, 3, 4%, talvez, não é? Ao ano, durante X anos, não é? 10 anos, 15 anos, 20 anos, e sabe o que é que isso significa? Ao longo de uma vida útil de um veículo, de um carro, você paga o equivalente a mais um carro, inteirinho, não é? Para o governo. O governo ganha 2 carros a cada carro que você compra. É uma história do caramba. E depois dizem que não há dinheiro para a saúde, para a educação, para as estradas, para a segurança, não é? E aí, se você financia, piorou, porque aí tem IOF. Aí tem juros. O IOF, né? Tem um monte de coisa aí escondida dentro do financiamento. E a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe. É o seguro aqui embutido, não sei o quê, não sei o quê. Esse tal IOF é a maior sacanagem silenciosa do Brasil. Sim. E vamos mostrar o porquê. Porque a arrecadação do IOF passou dos 80 bilhões de reais. E vocês sabem quanto desse valor, desses 80 bilhões de reais, estimados em... Alguns bilhõezinhos. Quantos 5 a 8 bilhões vêm do cartão rotativo? De crédito ainda por cima. Vai lá. Quanto é que vem dos 5 a 8? Espera. O rotativo do cartão, isso significa que o governo está a cobrar imposto sobre dívida. Também. Sobre pessoa que já está endividada, que não conseguiu pagar a fatura. E em cima dessa dívida, da miséria dessa pessoa, o governo ainda cobra outro imposto. Exatamente. IOF. Vai lá. E o governo comemora, claro. Como é que ele não podia comemorar, não é? Comemora que... Porquê? Porque a arrecadação do IOF, ela sobe cada vez mais. E depois solta comunicado, bate palmas, faz um gráfico bonito. E ninguém diz em voz alta que essa arrecadação recorde saiu do bolso das pessoas que não conseguem pagar as contas. Estão a cobrar impostos sobre o desespero das famílias. Isso é que é vergonhoso. Isso é uma bobagem. É uma praga, não é? Então, se a gente olhar para o Brasil como ele realmente é, porque o Brasil não é um país, são 2 países que estão funcionando simultaneamente. Um que sustenta o outro, e o outro que é sustentado. Ou seja, de um lado está você, do outro lado estou eu, né? Toda a gente do outro lado do ecrã que trabalha, que paga imposto, que tenta poupar, que tenta investir, não é? E nós sustentamos quem? O governo. Não é? E o governo é o tal inferno para nós, que sufoca, que tributa cada vez mais, que pune quem tenta empreender ou subir, quem penaliza quem poupa, quem taxa quem tenta investir. Uma vergonha. Não é? E do outro lado nós temos o paraíso dos políticos. Um deputado que comemora publicamente uma obra de 200 milhões de um hospital. Por que um político estaria comemorando uma obra de 200 milhões? Porque funciona por lobby. Claro. O cara vai lá e vai ganhar a percentagem da obra. O tal dízimo, né? É assim que funciona. E é normal do sistema. É o pichuleco, né? E quando te dizem que a inflação é uma mera percentagem de 4%, que é uma comédia, né? E quando você ouve isso na Voz do Brasil e olha à volta, né? Como o Cláudio disse, a escola dos filhos, a carne que subiu, o aluguel que subiu, a energia que subiu, todas as compras que subiram 10, 15, 20, 30%. Onde é que estão esses 4%? Pergunta ao Sr. Postman do IBGE, não é? Como é que ele consegue chegar a esse cálculo? Devia ser interessante chamá-lo numa CPI, não é? Os 4 existem numa média de estatísticas que inclui itens que tu nem compra, meu filho.
É uma média desenhada para parecer controlada. Olha o absurdo. É uma inflação de ideologia. Comunicado fica bonito para o programa funcionar, propaganda, para todo mundo ouvir no rádio. Aí você pensa, tá tudo bem. E esse é exatamente o truque mais antigo do Brasil, né? Essa tal ideologia. Né? A comunicação governa, né? Mais do que uma realidade. Né? Mais do que a realidade. Se o governo lhe diz que tudo está bem e você duvida até por própria experiência, né? Olha para o seu bolso vazio e imediatamente a gente pensa deve ser problema nosso, né? Não é problema dos outros, né? O problema é o sistema que está a tentar espremer enquanto vai dizendo a você que tudo está crescendo, tudo está uma maravilha, uma ideologia da treta, né? E aqui vamos tocar num ponto que é esquisito, é essencial. A comunicação política no Brasil, porque a diferença entre ganhar e perder uma eleição muitas vezes não é o que você pensa, ou o que faz, ou o que disseram que tinha que fazer. Vai lá. E se a gente voltar um pouquinho atrás, né? Se a gente for falar do Bolsonaro, por exemplo, independentemente do que a gente pensa dele ou deixa de pensar, se havia acertos de comunicação, se havia erros, quando ele chamava a imprensa lá no púlpito lá dele, quando ele fazia aquela coletiva acessível lá no meio do Brasília, aquilo humanizava-se, né? Aproximava as pessoas, mesmo com alguns arrufos, né? Mas na pandemia escorregou, né? O contexto da imitação, né? Ele estava dizendo que quando sentir um sintoma, deve ir ao médico imediatamente, não esperar passar mal. Esse era o contexto, mas fizeram um corte. E o corte transformou-se na história. E a história destruiu. Exato. E se a gente comparar o mesmo Bolsonaro com o Lula, né, que foi o presidente eleito a seguir, né, normalmente, né, também escorrega. O caso do Ozempic. Né, ele disse que o Ozempic é para quem precisa do remédio, não para quem tem preguiça de andar a pé. É cada vez pior. Que é um contexto razoável, não é? Mas foi no dia do tal aumento do petróleo, do combustível, né? E o corte que saiu vai a pé, né? Aí o político tem que saber que vão tirar de contexto. Vai lá. Ele tem que ter uma assessoria de comunicação alinhada. Está dormindo, né? Então, às vezes, algumas estão dormindo. E na internet as pessoas não assistem mais de 10 segundos. Vai lá. Uma frase mal colocada faz perder uma eleição. E torna-se viral. Torna-se viral e dá muito dinheiro a quem explora isso, né? E com, por exemplo, com o Bolsonaro, foi isso. Os cortes fizeram-no perder, né? A comunicação péssima, foi intitulada dessa forma, como péssima, na pandemia gerou um ódio que dura até hoje dos seus opositores. E a diferença entre a direita e a esquerda no Brasil é simples. A direita não tem um ídolo político, critica os seus. A esquerda tem, né? Defende os seus até quando estão errados. E aí vê-se a diferença. Né? E enquanto o Brasil discute corte de vídeo e guerra de narrativas, o carro continua custando o dobro. Exatamente. O imposto continua a subir. E não vai parar. E a pessoa do lado de lá da nossa telinha continua sem conseguir poupar. Olha lá. Esse é o resultado de tudo que vai saindo fora do script, né? Porque uma coisa é o roteiro que eles nos dão, outra coisa é a realidade, né? E aqui é que temos que ser extremamente honestos, né? Porque a cada 4 anos o Brasil vai passar exatamente pela mesma coisa, né? A eleição dos dois lados. Uma eleição, 2 lados, a torcida organizada, a pipoca, a arquibancada, o chope, e no dia seguinte, independentemente de quem ganha, né, o carro vai continuar. Aquela latinha, né, aquela latinha de 4 rodas, né, continua a custar mais de 80 pila. O IPVA continua 2, 3, 4% durante X anos. E o OF continua a comer o desesperado e o endividado da família.
E 2026 vai ser pior, porque tem mais distração. Sim, Tem a Copa sim. do Mundo, tem um monte de feriado, né, que o rato vai ficar passeando, eleição tudo desenhada para te tirar o foco do que realmente importa. E a verdade que é pura e dura, né? O sistema não vai mudar, nunca muda, né? Ele nunca muda por dentro, né? a sua essência, né? Não importa quem ganha, não importa qual lado, o sistema foi construído para extrair de você aí, né? E distribuir para quem está no topo, aquelas tais famílias, né? Seja qual for a cor da bandeira, o mecanismo é sempre o mesmo. Não se iluda. Então a pergunta é, o que tu pode fazer? Porque se depender do sistema para mudar, você vai esperar para sempre. A cada 4 anos, a mesma promessa, o mesmo circo, a mesma frustração. E a resposta não é e nunca foi política. Tem que ser uma resposta pessoal. No Brasil, investir não é um luxo. Não é opção para ricos. É uma necessidade para comprar a sua dignidade lá na frente, não é? Para não colher frustração, para colher uma vida digna. O sistema não vai garantir isso para você. Nenhum lado irá jamais fazer isso por você. Você mesmo terá que o fazer. Por si mesmo. Mas tem uma boa notícia. Se é que a gente pode chamar assim, né? O brasileiro está começando a perceber a internet. Apesar de todos os males, dá acesso a conteúdos que há 10 anos não existia. As pessoas começam a ter consciência, começam a ter uma chance de fazer a coisa certa. E se nós pensarmos no pobre, né? Ou na pessoa comum que está com dificuldades, né? Está a perceber que tudo ficou mais caro. Isso é uma visão geral, por todos os lados, que trabalha e não consegue prosperar, não consegue juntar dinheiro, que está completamente sufocado, que guarda dinheiro e se guardar dinheiro, o poder de compra é corroído pela inflação, por exemplo, que cada imposto novo que aparece é mais um soco no estômago, e é sempre assim. E esse despertar, essa consciência de segunda ordem, você vai percebendo que não pode esperar que as coisas melhorem para você começar a agir. Essa é a verdadeira revolução. E não é nas urnas, é na tua cabeça. Exatamente. E o mais trágico, não é, de tudo é que o Brasil, não é, tem tudo, ou teria tudo, para ser uma potência. Nós temos recursos naturais, nós temos terra fértil, nós temos um bom clima, gente trabalhadora, temos criatividade. Se este país cuidasse da população em matéria de impostos, de qualidade, de incentivo, o Brasil seria de primeiro mundo. Mas infelizmente os políticos e Brasília não querem. Não é? Em vez disso, nós temos um sistema que cobra 100% de imposto em tudo que a gente quase compra, num carro. Tributa quem está endividado, comemora a arrecadação, recorde feito em cima da miséria. Exatamente. E que depois te diz no rádio que está tudo bem, que está tudo crescendo, uma maravilha. E depois quando a gente olha para o Anderson Silva, né, a gente vê que ele entendeu. Por isso é que está a prosperar, ou prosperou nos Estados Unidos, porque lá o sistema incentiva a pessoa a prosperar. Aqui o sistema pune por tentar prosperar. Lá devolve ao país com gratidão. Aqui foge do país com frustração. É isso que está acontecendo. A quantidade de imposto no Brasil é praticamente absurda, porque ela expulsa o empresário, o rico, quem quer construir algo, ele fica e, cara, ele não pode ir embora, mas é quem sustenta a máquina. Se a máquina for embora, vai devorar todo mundo. E se o Brasil tivesse uma elite que pensasse no povo brasileiro, no próprio Brasil,
que quisesse a fazer este país crescer verdadeiramente, não seríamos uma nação que o mundo invejava. Nós seríamos uma nação que o mundo invejaria, não é? Mas enquanto for a tal frase, eu ajudo porque o doutor me protege, não vai para a frente, não é? Aí nada muda. Enquanto não vai para a frente, o que resta é assumir a responsabilidade por você, pela tua família, pelo teu futuro, porque o sistema não vai salvar você. Nenhum presidente vai te salvar. Nenhuma eleição vai salvar você. A tua salvação é tua. Você tem que se coçar. E se você chegou até aqui, não é? Você já percebeu que o problema não se trata de uma filiação partidária, não se trata de apoiar um partido, não é? É a máquina. Esse é o grande problema. A máquina, ela funciona para quem está dentro, não é? Para quem está comendo dentro, não para quem está a pagá-la, não é? O like não é só gostei. É também perceber e dizer que os números, eu vi os números, eu não aceito que me digam que a inflação é de 4%, porque é uma mentira, não é? E também se você se inscrever, você não quer dizer que não quero mais vídeos, eu quero vídeos. É escolher parar de esperar que o sistema me salve e comece a construir por você. E o comentário também é algo que marca a sua presença, não é? É dizer que você existe fora da arquibancada, que não é só torcida, mas que você é um cidadão que se preocupa, não é? E partilhar é o ato mais importante, porque cada pessoa que vê esses números é uma pessoa que deixa de aceitar que tudo está bem, quando o bolso diz o contrário. E agora, antes de você ir embora, não é? Antes de parar de nos assistir, falámos hoje de como o Brasil pune quem prospera ou tenta prosperar, mas não falámos do que está por vir. Isso ainda não dissemos. Há previsões Para 2027. extremamente escuras para 2026, 2027. Não estamos a falar de política. Estamos falando de instabilidade real. Abalos sísmicos, figuras de poder em risco de vida, nomes que toda a gente conhece que podem não chegar ao fim do próximo ano, como estão hoje. E há um cenário económico que o governo ainda não admitiu. Publicamente eles não admitiram, não é? Mas que os números já gritam, não é? É isso que a gente tem estado a destrinchar. A conta, ela vai chegar. E quando ela chegar, quem não se preparou vai pagar o preço ainda mais caro do que todo o restante, não é? Vai pagar o preço muito caro, não é? Mais para frente, a gente vai abrir esse cenário. Os números que o governo esconde, o que realmente vem aí. E por que é que você precisa se preparar? Já passou, era ontem. Pode ser a diferença entre sobreviver e ser engolido. Papo de bunker, onde a verdade, ela nunca pede licença. Nós falamos sempre a verdade, não é? Sempre precisa de um bunker para você se proteger. Até o próximo episódio. E saiam da arquibancada, comecem a entrar no jogo, não é? Porque o jogo está a jogar com você aí. Quer você queira, quer não. Quer você dê autorização, quer não, né? E se você ficar sentado e ver quando se der por uma condição, já não há mais cadeira. E nos vemos no próximo episódio. Até lá, não deixe de se inscrever, não deixe de nos apoiar. Estamos quase chegando lá. Não se esqueça da inscrição, estamos precisando dela. Inscreva-se. Entra lá e ajuda nós, senão nós vamos morrer. Senta o dedo no like. Vais partir a cadeira, pá.